Sejam bem-vindos ao nosso canal. A Bíblia registra a morte de Samuel no livro que leva o nome do profeta no Antigo Testamento, 1 Samuel 25:1. O texto bíblico não traz muitos detalhes sobre como o profeta Samuel morreu, apenas informa que sua morte causou grande comoção entre os filhos de Israel. Samuel era filho de Ana e Eucana, e nasceu no período em que as tribos de Israel ainda eram lideradas por juízes. Na verdade, o próprio Samuel foi o último líder desse tipo de governo, antes de ungir a Saul como primeiro rei de Israel. Inclusive, a morte de Samuel ocorreu durante o reinado do rei Saul, mas no período em que Saul já havia sido rejeitado por Deus, e Davi já tinha sido ungido a rei em seu lugar. Portanto, é fácil concluir que Samuel morreu já com a idade avançada. O que aconteceu antes da morte de Samuel? A última menção bíblica ao profeta Samuel antes de sua morte ocorreu no episódio em que Davi foi para Ramá, a cidade de Samuel, com o propósito de fugir da ira de Saul, que desejava lhe matar. Davi contou a Samuel tudo o que estava acontecendo, e se refugiou um tempo junto dos profetas em Naiote. Naquele lugar havia um tipo de escola de profetas que era presidida por Samuel. Então, quando os mensageiros de Saul chegaram àquele lugar, de forma miraculosa o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros, e eles começaram a profetizar. O mesmo aconteceu com outros dois grupos de mensageiros enviados por Saul, até que o próprio rei foi a Ramá. Mas quando Saul chegou a Ramá e soube que Davi e Samuel estavam em Naiote, a Bíblia diz que o Espírito de Deus também veio sobre Saul, e ele começou a profetizar até chegar a Naiote diante de Samuel. Esse fenômeno basicamente era o próprio Deus frustrando Saul em sua tentativa de matar a Davi. Porém, curiosamente, naquela ocasião Saul também se despiu, e ficou sem suas vestes durante todo aquele dia e toda aquela noite. 1 Samuel 19:18-24. É possível que essa ação de Saul, impulsionada pelo poder do Espírito de Deus, tivesse um significado simbólico para indicar que as vestes reais não pertenciam mais a Saul, pois ele já havia sido rejeitado pelo Senhor. Davi já havia sido escolhido como rei de forma irrevogável. Essa foi a última vez que Samuel foi citado na Bíblia antes de sua morte. Depois disso, quando Samuel morreu, a Bíblia diz que seu corpo foi sepultado em sua casa em Ramá. Naquela ocasião todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam pela perda de Samuel. Uma aparição de Samuel depois de morto. Depois da morte de Samuel, o profeta mais uma vez é citado na Bíblia, mas de uma forma um tanto quanto enigmática. Durante o final desastroso do reinado de Saul, a Bíblia diz que o rei Saul procurou uma feiticeira, porque ele queria consultar Samuel depois de morto, visto que Deus não o respondia. 1 Samuel 28. Mas de forma surpreendente, a figura de um homem idoso envolto numa capa se manifestou ali. Isso parece ter sido tão inesperado que deixou até a própria feiticeira aparentemente atemorizada. Essa figura falou com Saul e anunciou sua destruição. Esse episódio bíblico é reconhecido pelos estudiosos como um dos mais difíceis de se interpretar no Antigo Testamento. Alguns comentaristas acreditam que aquela aparição tenha sido apenas uma enganação de Satanás para confundir ainda mais o rei desesperado. Já outros intérpretes acreditam que, de forma extraordinária, naquela ocasião Deus permitiu que o espírito do próprio profeta Samuel aparecesse ali para anunciar a ruína final do rei rejeitado. Inclusive, esse episódio aumentou ainda mais o juízo divino sobre Saul,